Entrevistar agora meu grande amigo aqui, o Zeca Fiorin, José Augusto Fiorin, né, que está aqui ao meu lado. Agora vai dar um tempinho da gente dar uma proseada e eu estou aqui com a primeira, a prendinha Dente de Leite, que já tocou no meu programa, né, Tem fone, Rodolfo, para ele aí? Tá, ele vai te trazer o fone, Zeca, aí para você. Mas vamos cumprimentar ela então. Boa noite. Boa noite. Como que você se chama? Sara. Sara. Você lembra do tio Luiz ou não? Não. Não lembra? Mas você ouviu o tio Luiz na rádio já ou não? Você já ouviu o tio Luiz na rádio? Também não? Mas você fez um trabalho na rádio um dia que o teu pai me mandou. Não fiz. Você fez uma declamação? Lembra da declamação? Você cantou o hino ao Rio Grande, lembra? O hino ao Rio Grande. E fez um verso para o Luiz Roberto Fernandes, que passou na Rádio Progresso. Tu sabe do hino ao Rio Grande? Tu canta o hino ao Rio Grande? Eu lembro só o refrão. Pode cantar do refrão. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Como que era o verso mesmo? Canta, ajuda ela. Neste momento, eu faço este verso para os gaúchos do Rio Grande, para os ouvintes da Progresso e para o Luiz Roberto Fernandes. Era esse o verso que você fez? Não era. Ela quer que tu termine o hino do Rio Grande. Ela te pediu. Que maravilha. Vamos cantar com o pai, então. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Oh, coisa linda, né, Luiz Roberto? É. Ele era moreno, mas ele é... Agora eu tô velhinho. Tem cabelo branco, mas Sim, velhinho agora. O tio tá velhinho agora, né? Tem o cabelo branco, mas tua mãe também tem cabelo branco. Olha lá o cabelo dela branco, ó. Ela pinta o cabelo? E sim. Tá bom. José Augusto Fiorin, né? Que idade ela tá, Sara? Ela tá com 6 anos. 6 anos. Bom, eu entrevistei aqui o Mocelin, que é o da La Vecchia, né? Que dá aula de música. Ele falou em você também. Nós falamos do René Tabile, né? Falamos das crianças. Ele falou do Jean, filho do Lolão, que ele deu aula de música pequeno, e o Lolão hoje, o filho do Lolão tá no palco com ele. Veja como é que pode. E você, também assim como o René, o Raone, você desde pequenininho, vamos recordar o teu pai, né? Que você também desde pequenininho, bairro Independência, cultuando a tradição. Hoje um cara que admiro muito pela tua inteligência. Claro, tu estudou, né? Às vezes a gente ganha o estudo, mas não aprende, mas você aprendeu, né Zeca Fiorin? Me fala um pouquinho da tua trajetória como criança, chegar até aqui. Olha, Roberto, em primeiro lugar, eu preciso aproveitar esse momento e manifestar minha gratidão, porque você, junto com o nosso saudoso amigo Milton Silva, meu professor, com o Rio Grande em Festa, lá na década de 90, quando saíam nessa semana farroupilha pelas entidades tradicionalistas, e eu, gurizota de 14, 15 anos, despontando ao mundo do verso, ao mundo da trova, ao mundo da declamação. E vocês foram pessoas que me incentivaram. E se hoje sou um cidadão constituído dentro da comunidade juiense, a comunidade regional, é por conta de muitas pessoas que nos ajudaram a nos constituirmos sujeitos. O senhor é uma dessas pessoas, então por isso o meu agradecimento público por meio da Progresso. O senhor, nosso amigo, o saudoso Milton Silva, nos ajudaram a nos constituir. Qual a nossa função e a nossa representação enquanto sujeitos de uma sociedade? É proporcionarmos aos nossos filhos condições para que eles possam seguir na mesma influência que nós tivemos. Porque eu sempre costumo dizer, Luiz Roberto, que o jovem que participa de movimentos de cunhos culturais, tradicionais, sejam movimentos étnicos, sejam movimentos tradicionalistas, é importante que se tenha noção que quando se constitui adulto, ele vai se constituir adulto com outros princípios. E nós sabemos bem a sociedade aí fora, com toda a representação cultural, simbólica que nós temos, mas aquele sujeito que vem
dentro da sociedade tradicionalista, quando se constitui adulto, ele acaba tendo outros valores. Da mesma forma que tive a possibilidade de meus pais me incentivarem no meio tradicionalista, hoje eu tenho a oportunidade de trazer meus filhos também. Zeca, né? Exatamente, a Zeca O Fiorin. nome da tua mãe? Minha mãe é Leni Fiorin, a Dona Ica. Dona Ica, né? Mas o teu pai era... É engraçado, né? Tu era pequeno, teu pai já era meu amigo, né? Aquele bigode dele, né? E depois a gente foi avisado contigo e estamos até hoje, né? Exatamente, Luiz Roberto. São as influências que dentro da comunidade a gente constitui. Eu costumo dizer que as boas energias, as almas de bem, elas se entrelaçam. Embora nós cotidianamente a gente não tenha um contato visual, mas estamos sempre trocando alguma mensagem pela internet e vislumbrando aquilo que de significativo e importante tem da nossa sociedade. Então, assim, ó, recapitulando, a tua pessoa foi muito importante, né? Eu, enquanto jovem, introduzindo no mundo da cultura, da arte, você e o nosso amigo Milton Silva, aqui nos deram a primeira oportunidade de estar numa rádio, de pegar um microfone, de constituir um verso. Posteriormente, evidentemente, estudei, me constituí historiador, tem toda uma caminhada dentro da educação, servidor público, mas a gente, como é da história, a gente sempre tem que olhar ao passado. E mais do que olhar o passado, valorizar aqueles sujeitos que nos ajudaram a constituir quem nós somos. Quando é que te despertou, Fiorin? Mesmo, é claro, o pai empurrou, estava no meio tradicionalista e tal, mas de repente despertou que você hoje, tu tem uma inteligência muito grande, rapaz. Como historiador, eu tenho te acompanhado, vejo as tuas postagens, o que você escreve. Eu já não sei acuerar. Eu sei falar um pouco, né? Mas o português a gente não acoreia. Mas quando é que tu sentiu que tu estava indo para esse meio? Hoje você também, como educador, trabalha na Secretaria de Educação, né? Que você adquiriu toda essa experiência, né, nessa vida aí como historiador e um grande conhecedor, rapaz, do nosso Rio Grande do Sul, da nossa tradição. Acho que o primeiro ponto, Luiz Roberto, é um conceito muito claro que eu sempre trago para a minha vida. Não existe saber mais e não existe saber menos. Existem diferentes saberes. Cada sujeito tem uma determinada habilidade, uma determinada competência e um determinado conhecimento. E pelo fato de conhecer um pouco da história, um pouco da cultura, não significa que o nosso conhecimento é superior ou inferior ao conhecimento de outras pessoas. Porque o que isso representa? Representa a nossa vontade de adquirir. Porque qual o nosso sentido, qual o nosso significado, qual as razões pelas quais nós estamos neste mundo terreno? Nós estamos única e exclusivamente pelas questões de aprendizagem. Para nós aprendermos enquanto sujeitos, para nós aprendermos enquanto pessoas, enquanto pai de família, enquanto amigo, enquanto profissional. É o crescimento nesse processo evolutivo que nós temos na vida terrena. Então não existe saber mais ou não existe saber menos. Simplesmente são missões, que eu acredito numa força superior, que são delegadas a nós, e essas missões fazem com que nós possamos mais do que compreender, mas nós possamos ser solidários e ajudarmos os outros, seja os nossos filhos, seja os nossos amigos, seja a nossa comunidade. Eu acho que essa é a grande razão, é a grande funcionalidade que há entre todo ser humano, aprender, evoluir e alcançar a mão para o próximo naquilo que nós podemos ajudar. Me fala um minutinho, abri a página aqui, agora me apareceu um amigo teu aqui também, que é outro baluarte que está no nosso meio, mas ele é mais quieto, mas faz um serviço maravilhoso, presta um serviço na tradição, que é o nosso amigo Pedro Darcy de Oliveira, Zé. O Luiz Roberto, o Pedro, eu dizia agora, recentemente na abertura da Semana Farroupilha, quando abraçava ele foi mestre de tantos, inclusive meu mestre também. O Pedro, as novas gerações precisam conhecer a biografia desse gaúcho. A gente que é um pouquinho mais antigo, a gente sabe dos grandes serviços que o Pedro prestou à cultura gaúcha, à cultura rio-grandense. O Pedro era próximo de Glauco Saraiva, um dos ideólogos do movimento tradicionalista. O Pedro, a sua obra, seja ela escrita, seja ela musical, ela é referendada. Foi um indivíduo, um cidadão ijuiense, né, que muito contribuiu com a cultura e também levou o nome de Juí além, levou o nome de Juí para com o movimento tradicionalista. Sabe onde é que ele nasceu? O Pedro é do interior do Augusto Pestana. É Ijuizinho. Ijuizinho, exatamente. Nasceu no Ijuizinho, né? Bem próximo, eu que venho da Picada Conceição. Sim, do Barreiro, lá de cá do Rio Conceição, né? Eu estava vendo aqui, ó, Zeca Fiorin, José Augusto Fiorin, Ijuiense do Conceição, Barreiro, oriundo de família tradicionalista, desde pequeno esteve voltado ao culto das tradições rio-grandenses, historiador de influência,
do movimento tradicionalista dedica-se à pesquisa da entidade cultural rio-grandense do povo étnico que se formou aqui em Ijuí. Você e o Pedro dois esteios aí do nosso Rio Grande. Admiro muito o trabalho do Pedro, principalmente aquela letra que ele fez da Rosária, né, cara? Ah, Rosário, ele consegue fazer um resgate do folclore juiense, a Rosário, Pedro Panella. Sim, eu vivi com o Pedro Panella e a Rosária lá no Inferninho, homem. Eu moro lá perto, eles passavam na minha casa ali no bairro Glória, onde eu moro até hoje, com a sacolinha atrás, o Pedro pedindo festeiro, e outro lugar que ele parava era na rodoviária, no Mirto Bulcros ali, e depois o Pedro me resgata isso aí da história da Rosário, uma polaca lá do Santana, né? E isso é a contribuição que os sujeitos dão para a sociedade, Luiz Roberto, porque isso fica imortalizado. Porque a nossa missão é isso, resgatar a cultura, resgatar o folclore, para imortalizar, para que essas novas gerações possam entender que o que nós somos hoje é em virtude de algo que se constituiu anteriormente. Você faz parte aí também, está valendo aqui, né? Repentista que você já trovou, inclusive, com o Amadeu Rolinho, saudoso meu tio, integrante da Associação de Trovadores Luiz Miller e da Estância de Poesia Crioula, e possui mais de 70 premiações em trovas de declamação, em rodeios e festivais, entre os quais destaca-se vice-campeão do Rio Grande do Sul e campeão no Rodeio Internacional de Passo Fundo. Na linha regionalista, o que eu estou entrevistando aqui é autor das publicações No Lombo Chucro do Verso, de poesia e como pesquisa acadêmica e requisitada, publicado do Gaúcho ao Tradicionalista. Imagem, identidade e representação. Além disso, faz parte da gestão de Peões Farroupilha da 9ª Região Tradicionalista. A FESNA e atuou intensamente com sua família no CTG Laurendo Medeiros, CTG Querência Chucra, e atualmente integra o quadro social do CTG Clube Farroupilha, além de trabalhar como servidor público, né, Zé Fiorim? Exatamente. Eu costumo dizer que a história é para ser contada, mas mais que para ser contada, a história é para ser vivida. É uma trajetória que eu tive a possibilidade de ter nascido numa família que sempre nos incentivou a resgatar os melhores valores, os costumes da nossa cultura. E os valores que o movimento tradicionalista, como nós vimos agora recentemente essas crianças dançando, Luiz Roberto, esses valores, eles acabam fazendo a diferença quando nós nos constituímos adultos nos meios sociais. Porque vejam bem, eu tenho toda uma trajetória dentro do tradicionalismo, mas posteriormente, quando eu vou cursar uma universidade e posteriormente acabo me constituindo como professor, a habilidade da oratória, da dicção e até mesmo a facilidade que muitas vezes tem na condução de determinadas temáticas, enquanto profissional na vida adulta, foi o tradicionalismo que me deu. Eu costumo dizer assim, dá uma palestra tranquilo, porque o tema já está estudado, tem todo o material organizado. Difícil era com 15, 16 anos, quando disputava os festivais de trova, e que nós subíamos no palco, a gaita começava o Mi maior de gavetão e o tema era sorteado. E já tinha que abrir a boca e começar a fazer verso. Isto sim é complicado. Tu tens verso decorado ou você cria na hora? O verso tem que ser criado na hora, porque depende do tema. A comissão julgadora, ela avalia em torno do tema. Então, tive a felicidade... Com quem que você trovou, por exemplo, que dá para destacar? Eu tenho grandes amigos, né? Principalmente aqui da região das Missões. Primeiro, o nosso amigo Ivan Coelho. Ivan Coelho foi meu mestre aqui no município de Juiz. Meu colega. O tio Bibiano Ferraz. Vespasiano Amadeu Rolim. Meu tio. Tio Seu dos Santos. Então são tudo pessoas que me incentivaram a me constituir no mundo do verso. E partindo daí me levaram para a Associação de Trovadores Luiz Miller, para os rodeios e festivais. E aí eu tenho uma amizade até hoje muito grande com José Estivalete, Leôncio Amaral, João Barros. Então, são tudo trovadores que são os melhores desse Rio Grande afora. E graças a Deus... Valdomiro Melo também. O Valdomiro Melo teve gravando um CD. Esse o Valdomiro Melo morou um tempo aqui em Juiz também, né? O Valdomiro é da safra de Gildo de Freitas. A chata de Gildo de Freitas, Teixeirinha, né? O Gildo de Freitas, Teixeirinha, Formiguinha, Nelson Cardoso, ele é de uma outra prateleira. Marco Aurélio, Valdomiro Melo. Então são todas histórias que nos possibilitam a entender, Luiz Roberto, justamente esse meio artístico, esse meio do verso que a gente vem. E quando chegamos na idade adulta, a gente encontra uma certa facilidade na condução e na articulação,
porque o sujeito que nos constituímos em nossa história é por conta do movimento tradicionalista, que é um movimento organizado, é bonito, mas também ele cultua aquilo que Juiz tem de muito bom. Nós somos hoje a capital mundial das etnias, mas nós temos uma cultura muito forte, a cultura étnica, a cultura tradicional rio-grandense. Olha quantas entidades, sejam étnicas ou sejam regionalistas do tradicionalismo que nós temos, sem dúvida alguma. E isso eu dizia esses dias, o ijuiense, ele precisa ter um olhar. Nós precisamos ir além da romantização desse título que nós possuímos. Nós precisamos o quê? Entender que nós somos um povo diferente, por conta da nossa Constituição, da nossa história, de todo o processo de ocupação dos distintos imigrantes que chegaram no nosso território e organizaram e constituíram um Ijuí. Porque o que Ijuí é hoje? Ijuí é um município pujante em desenvolvimento. Você é um profissional da imprensa que conhece muito a história de Ijuí e que viveu na história de Ijuí. Mas fundamentalmente o que é, Luiz Roberto? Nós temos o imigrante, é o trabalho do imigrante que constitui Ijuí e que Ijuí tem hoje essa característica de ser um polo de saúde, de ser um polo de educação, por conta do trabalho desses distintos povos que formaram o que foi um dia a colmeia do trabalho, a terra das culturas diversificadas, e hoje é a capital mundial das etnias. Pois é, eu falo da nossa Expo Ijuí, que agora é Expo Fest. O cara, vai, eu ouço falar, mas nunca foi. Digo, cara, vai lá. Você viaja pela Europa na música, na dança e na gastronomia sem sair de Ijuí. Você vai para a Alemanha, você vai para Portugal, você vai para a Arábia, você vai para a Itália, você vai para a Polônia, você vai para a Espanha, agora vamos para o Japão também, né? Que é a novidade esse ano, vai sair a casa japonesa também, né? Austríacos, ali é uma maravilha, né? Então, o Ijuí é isso aí. Tá para sair a casa do japonês, né? Já está, eles já tem o terreno lá no parque, já está organizado. E, por sinal, o Centro Cultural Japonês, eles têm um grupo de danças e que paralelo à dança, eles desenvolvem alguns ritmos, algumas atividades melódicas de música e tem um apego simbólico muito grande. E eu costumo dizer, Luiz Roberto, como o ijuiense ele é acolhedor. Porque lá no final da década de 1880, 1890, quando começa a colonização, nós recebemos principalmente europeus, nós temos o elemento africano, recebemos asiáticos também, mas o que é importante? Os imigrantes, eles vinham com uma condição: desbravar o território, colonizar, ocupar, produzir, sobreviver. Hoje, nós acabamos recebendo imigrantes novamente. A terra de todos os povos, ela acaba dentro de um outro contexto, de uma outra organização social, recebendo esses povos, que são povos haitianos, venezuelanos, e que por conta de políticas públicas, de concepções governamentais, eles acabam vindo para Ijuí. E o que o ijuiense faz? Acolhe. Porque a nossa grande representação é agregar, é acolher. Por quê? Porque são irmãos do mundo, e esses irmãos têm essa necessidade nesse momento. Então, por conta de outras correntes imigratórias, com outros sentidos, um outro significado, a terra de todos os povos acaba acolhendo novamente irmãos de outras nacionalidades. Zeca, você foi o locutor da locução cívica na abertura aí da chegada da chama, né? E a sua opinião sobre a homenagem foi feita para o Daltelino, que é aqui de dentro do CTG, né, o Tomé? O seu Tomé é um dos grandes cernes que nós costumamos dizer. Tanto o seu Tomé, quanto o Valdenir, o baixinho, que acendeu a chama. Lembra de algum do CTG que são os cernes? Eu lembrei aqui antes o Major Boca, era do Laureano, mas tinha aqui o Capitão Aldo, o Breno Weber, que tem outros tantos que você se criou aqui também, né? Perfeito. Eu costumo dizer... nós tivemos a fundação do Farroupilha em 43, que está completando 80 anos, e em 74 o CTG Laureano Medeiros. Meu pai estava lá também no Laureano Medeiros. Mas antes nós tivemos o Francisco Casalino em Coronel Barros. Mas o que é importante? Nós tínhamos Laureano e Farroupilha. E eu me criei no Laureano também nesse momento. Eu tinha toda essa representação de que o Major Bogo no Laureano, o Aldo Patrocina Zambuja no Farroupilha, eram as grandes representações. E o que acontece com a história do tradicionalismo em Ijuí? Luiz Roberto, posteriormente, nós temos já no final da década de 70 e 77 o Piazito Carreteiro, 81 o Fogo de Chão,
depois já vem o Chaleira Preta, aí vem o Querência Chucra, vem o Chão Batido, vem o Velho Vargas, vem o Cabo Toco, do Guarani, a Querência da Brigada Tradição, e todas as outras entidades tradicionalistas. E é tão linda a história do movimento tradicionalista em Juí, Luiz Roberto, porque nós temos não só Farroupilha e Laureano, que tem toda uma estrutura maior para representar. Nós temos, às vezes, lá no interior, lá no bairro, cidadãos ijuienses que têm esse apego simbólico para com as coisas do Rio Grande do Sul e querem identificar-se como tradicionalista. Por isso que é importante a cultura. Ela não é do major, ela não é do capitão, ela não é de quem tem o poder aquisitivo mais alto. A cultura é de quem a valoriza, a respeita e tem um sentimento pelas coisas históricas, pelas coisas do folclore. E o tradicionalismo ijuiense mostrou isso. Somos pioneiros, temos um tradicionalismo muito bem organizado dentro da nossa 9ª região, tivemos muitos peões estaduais, prendas estaduais, mas mais do que tudo tivemos isso... duas prendas estaduais, né? Que é a Patrícia e a Angélica. Duas primeiras prendas adultos, mas recentemente nós tivemos a primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. É. E aquela outra menina aqui também, a Dalros, como é que é? A Dayana Dalros foi prenda adulta na última gestão. Sim. A Caterine Dias, que é aqui do Farroupilha, foi primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. E o Eloir foi peão Farroupilha do estado do Vichinhesque, né? Júnior, nosso amigo Eloir, sim, foi peão Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, Ijuí é celeiro de jovens que representam e que significam e que trazem todo uma representação para o município de Ijuí. Então, Ijuí vive a cultura em todas as formas, em todos os jeitos. Então foi justa a homenagem para o Baixinho, que tu citou aí, que é o... Valdenir Ávila da Silva. Meu amigo, Baixinho, o nome eu não recordo muito, eu não estudei que nem tu, tá? Mas o Adalterino foi justa a homenagem para o Adalterino. Justa homenagem, porque a família Tomela também tem uma história significativa, tanto que o Altemir hoje é o nosso patrão aqui no Clube Farroupilha. E eu digo sempre, Luiz Roberto, é importante esse reconhecimento, essa homenagem às pessoas enquanto estão aqui. E a Maria Eugênia, o que tu me fala da Maria Eugênia? A Maria Eugênia, eu costumo te dizer o seguinte, eu fui amigo do seu Neri Santana, né, da família da dona Maria Eugênia, que vai fazer a extinção. Sim. Tem uma imagem que está circulando, até publiquei nas minhas redes sociais, que foi uma cavalgada histórica, que eu era menino aí de uns 14, 15 anos, nós percorremos as autoridades de Ijuí. Na época, o seu Vanderlei Burman era o prefeito municipal, o Sérgio Correia, então, estava na Sendec com a cultura, e nós buscávamos a reivindicação para que o 20 de setembro voltasse a ser feriado estadual. E, nesse sentido, nós podemos percorrer Ijuí e todas as autoridades municipais para que nós pudéssemos requerer, por meio de ofício, documentos para que 20 de setembro fosse feriado. Então, o que nós temos hoje, o 20 de setembro? É um feriado estadual, um feriado constitutivo, dentro da nossa organização do estado do Rio Grande do Sul, porque até então marca a Revolução Farroupilha e todas as representações que esse conflito vai ter no estado do Rio Grande do Sul. E justa homenagem, então, à dona Maria Eugênia, que vai fazer a extinção da chama crioula agora no dia 20 de setembro. Tá bom, Zé, que é um bom papo. O pessoal que está em casa, o Auri Braga está te mandando um abraço aí também, que é outro historiador, né? Abraço, grande amigo Auri. Tá, eu gostaria, para fechar contigo, não sei se do improviso ou uma poesia que você queira nos dizer, aqui no nosso programa hoje do Farroupilha. Amanhã de manhã vou estar no Chaleira Preta, de noite no Galpão do El Taikoff. Segunda-feira vou no Itaí, no Sentinela do Itaí. Terça eu vou visitar a Nova Ramada. Já tivemos no Francisco Casalini. Você conheceu o Francisco Casalini? Sabe da história? Eu não cheguei a conhecer o Francisco Casalini, mas o meu pai conheceu no início, quando ele era gurizote. E é uma história assim, ele fez um legado aos filhos dele, né? Tem uma foto histórica que está ele e todos os filhos homens dele que foram que fizeram a perpetuação. Mas o meu pai estava na fundação do Francisco Casalini, junto com o seu Daniel Cid, né, que foi grande incentivador para que isso acontecesse. Antes mesmo surgiu o Laureano Medeiros aqui em Juiz, em 74. Que legal, então, né? O que você quer fazer para nós encerrar? Eu deixo a tua escolha aí, então. Que eu fosse trovar contigo, eu ia perder, né? Eu vou tentar fazer assim, ó. Meu caro Zeca Fiorim, como bem vou te contar, eu gostei da entrevista e queria te saudar. Tu é um cara inteligente que tinha que me ensinar. Boa, né?
Essa eu não decorei, eu fiz do improviso, né? O teu verso é muito bom, você é o idealista. Eu posso até te ensinar para ser um repentista. Da mesma forma, tu me ensina para eu poder ser radialista. Ah, legal. Então, quer dizer uns versos, uma poesia para nós fechar? Eu tenho um verso que está no livro dos gaúchos, que fez quem o seu Ademar Bindé fez um resgate histórico. Grande Ademar Bindé. Grande amigo, que uma obra imensurável na sociedade juiense. Já vamos. Já vamos jantar. E o seu Bindé fez um resgate, é um verso chamado Da Fibra da Nossa Gente. O tempo encurtou lonjuras e aproximou diferentes, para formar nova gente mesclando a própria cultura. A pujança e a bravura que expressavam terror alto, para que, num único salto na região sul do país, povos vivessem felizes com a Babel do Planalto. E não foi só o europeu com o seu gesto emblemático. Africanos e asiáticos e índios no que era seu, e desta mescla se ergueu uma terra de valentes, e com tantos diferentes pisando no mesmo orvalho, fizeram do seu trabalho a marca de nossa gente. Muito obrigado, José Augusto Fiorim, professor. Sua atuação no município hoje? Hoje eu sou o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Então, temos um trabalho aí muito forte. Com o Souza? O secretário Cláudio Souza, né? A nossa... É muito bom, gosto muito do Cláudio também. Muito inteligente o Cláudio também. É um ser visionário por todas as articulações que fazem das políticas públicas para com a educação. Trabalhei com o secretário Cláudio no Estado, na 36ª CRE, e hoje estamos contribuindo com o nosso município junto à SMED. Tem um padre aqui, tu sabia que tem um padre dos Estados Unidos? Eu não. Não está sabendo? Não estou sabendo, Me informaram aqui, mas eu sei que o teu inglês é fluente, então a entrevista vai ser satisfatória. O Rodolfo me mostra o cara, mas eu não enxergo o cara daqui. Onde é que está o cara sentado? Mas aquele senhor que está com a batina ali. Aonde? Eu não estou enxergando, que eu estou de costa, mas eu vi ele cruzar antes. Está perto do Zardim, então, Rodolfo? Ele foi jantar? Vai passar aqui, então. Zeca, muito obrigado, engrandeceu o programa, como eu te disse, né, com a tua historiador, né, professor, e o pessoal que está em casa escutando ia dizer, os dois falaram coisas de fundamento, né? É isso, a gente que agradece a oportunidade, é sempre bom contribuir e falar com as pessoas que a gente gosta, que tem estima, e parabéns pela Rádio Progresso por inovar, por trazer aos lares. Eu já recebi vários prints, vários links que o pessoal está em casa, então. tá assistindo dessa forma. E vai para o mundo, né? Essa forma como vocês estão fazendo jornalismo é inovação, é uma visão introduzindo ao mundo globalizado que nós temos hoje. Parabéns à direção, parabéns à Rádio Progresso, ao nosso amigo Rodolfo aí que está na técnica, e a você que conduz com maestria o nosso programa aí. Última pergunta. Te dou 70 mil pelo terreno lá do lado de casa. De entrada, podemos começar a conversar. Tá bom, boa noite. Um abraço, jantar, viu? Tudo é bom. José Augusto Fiorim nos deu uma aula aqui de conhecimentos, né, da Semana Farroupilha e de muito mais, então.